Deus pensa em você em todo o tempo. Eu disse, Deus pensa em você em todo o tempo. E adivinha, Ele não está pensando em nada de ruim? Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Eu chamei isso de se está quebrado, Deus pode consertar. Eu comecei um dia a buscar referências sobre a palavra restauração e, sabe, restaurar algo significa torná-lo novo novamente. Ou até mesmo torná-lo melhor do que antes. E eu meio que gosto dessa ideia, porque, sabe, quando você compra algo novo, é como se não tem nenhum arranhão, não tem nada, sabe, você só quer ficar lá olhando para aquilo. Mas quando você reforma um móvel de talvez uns 20 anos, ele fica lindo, mas poderá ter talvez alguns arranhões aqui, ou mesmo um lascadinho ali, sabe? Mas honestamente, se olharmos para essas peças de mobiliário como nossas vidas, acho que esses pequenos arranhões e lascados são o que nos dão caráter. Amém? Bem, esta é uma ótima sessão. Deus restaura nossa alma. Uau! Salmo 23:3, Ele refresca e restaura a minha alma, minha vida. Ele me conduz pelos caminhos da justiça por causa do seu nome. Nossa alma é tudo o que está em nós. É tudo que você não vê, mas é realmente mais importante do que o que você vê. Não importa o quão bom você pareça por fora, se é miserável por dentro, ainda é muito miserável. É a atitude. Que tipo de atitude você tem em relação às coisas e à vida? E não pense que não tenho oportunidade de praticar o que estou pregando aqui, porque eu tenho. Precisamos orar sempre para sermos fortes interiormente. Essa foi uma das orações de Paulo pela igreja, e em Efésios 3,16 ele diz que ele vos conceda as riquezas de sua glória, para que sejam fortalecidos e espiritualmente energizados com poder, por meio de seu Espírito Santo no seu íntimo, habitando seu ser interior e personalidade. Ore por você e pelas pessoas que ama todos os dias, para que elas sejam fortalecidas interiormente com o poder do Espírito Santo. O espírito forte de um homem o sustentará na dor e nos problemas corporais. Se você é forte por dentro, isso vai te ajudar a passar por qualquer coisa que venha contra você por fora. As emoções precisam de muito carinho e cuidado. Você precisa rir. Eu saí com a minha filha outro dia e eu estava tendo um momento difícil, eu precisava rir, sabe? Eu não sei o que as pessoas pensaram. Eu praticamente engatinhei numa loja chamada Whole Foods. Eu estava rindo muito e, sabe, nada era engraçado, tudo era engraçado. Era engraçado porque era engraçado. E então eu estava rindo porque eu estava rindo. E minha filha disse: "Mãe, as pessoas vão achar que você está bêbada, mãe." E se souberem quem você é, bem, talvez pensem que estou feliz. Depois que tudo passou, eu disse a ela que eu me sentia como um armário empoeirado que tinha sido ventilado pela primeira vez em muito tempo. E porque não há muitas coisas engraçadas no mundo ao nosso redor, temos que criar algumas. Sendo assim, então, eu vou te dar uma sugestão para começar e não estou brincando quando eu digo isso. Sorria mais. Apenas sorria. Sorria quando estiver sozinho. É sério. Eu faço isso às vezes. Eu sento e fico. Isso me faz sentir melhor. Então vamos, experimente. Feche os olhos. Assim, ó, sorria. Veja, você não se sente melhor? Falo sério.
Sabe, eu descobri que quando eu faço isso, é como se eu sentisse algo meio que se soltando aqui dentro e... Pegue ou deixe. Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e estressados, e eu darei a vocês descanso, refrigério para a sua alma. Veja, Deus quer ministrar ao nosso interior, a nossa mente, vontade, nas emoções, nas atitudes. Ele se preocupa com cada parte sua, especialmente com as coisas que acontecem dentro de você. Ele se preocupa com o que está lá dentro de você. E se você tem uma ferida na alma, oramos agora mesmo para que Deus te restaure. Cure você e lhe dê uma nova vida e um motivo para rir. Alguém para amar e alguém para amar você. Oramos para que você encontre prazer em coisas que outras pessoas não encontrariam prazer. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Estamos nos divertindo. Deus restaura o nosso valor. Antes de ler as Escrituras, quero contar uma história. E você vai gostar disso, Tommy, porque tem a ver com o Dream Center. Por causa do que o pastor fez ao iniciar o Dream Center em Los Angeles, isso meio que se tornou viral e agora há 267 Dream Centers nos Estados Unidos. Nós temos um deles em St. Louis, provavelmente fomos um dos primeiros, eu acho, a construir um, e ele me disse que é um dos maiores. Então, Dave encontrou um rapaz no Starbucks outro dia. Na verdade, ele vinha conversando comigo também, mas ele disse, ele era um homem bem vestido, ele disse, eu quero que saibam que me formei na sua casa para homens no Dream Center há 8 anos atrás. Agora, se você está na nossa casa para homens no Dream Center, significa que provavelmente saiu das ruas, viciado em drogas ou álcool, talvez acabado de sair da prisão, mas você não tem um lar. Você está lá porque chegou ao fundo do poço, ok? Então, foram 8 anos. Ele agora é dono de sua própria construtora. Ele é casado. Ele e a esposa fizeram algumas viagens missionárias e eles acabaram de começar uma nova igreja em nossa cidade. Então veja, pastor Tom, isso continua acontecendo. Veja aquilo que você começou. Veja, você nunca sabe, ao dar um passo positivo, obedecendo a Deus, você nunca sabe quais podem ser as ondas disso, e é tão incrível. Então, não sei se o Dave perguntou a ele o que mais o ajudou, ou se ele disse ao Dave, mas ele disse, quando eu ouvi a Joyce dizer que Deus não está bravo com você, que você é a justiça de Deus em Cristo, e que Ele ama você, isso mudou completamente a minha vida. Eu nunca tinha ouvido isso. Coisas que ouvimos e tomamos como garantidas o tempo todo. E o mundo está cheio de pessoas que ninguém nunca falou para elas que Deus as ama. Eu acho que a maioria das pessoas anda por aí com aquela vaga sensação de que Deus está bravo com elas. Talvez algo tipo assim, eu não orei direito, não fiz isso. Quantos concordam que às vezes simplesmente sentimos? Eu sei que quando está ruim você não quer levantar as mãos, você não tem vontade, nem nada disso. Mas eu passei por isso por muitos anos. E sabe, era sempre o diabo que sempre me lembrava de uma coisa que eu não tinha feito. Não importa quanto eu fizesse, sempre havia algo que eu não tinha feito. Então eu sempre me sentia um pouco mal com isso. Eu não entendi porque vagamente sentia que talvez Deus não estivesse satisfeito comigo.
Veja, Ele não está satisfeito conosco porque nós fazemos tudo certinho. Ele está satisfeito conosco porque nós cremos em seu Filho Jesus Cristo. Joyce, hoje em nossa conversa franca, onde falamos um pouco mais intimamente. Eu sei que você está falando com muitas pessoas que estão assistindo, que estão passando pelo caminho da cura emocional que você já passou. Então, eu adoraria falar sobre algumas dessas coisas que você enfrentou, que foram os desafios mais difíceis, que talvez encorajariam outras pessoas que vão passar por esses tempos difíceis também. Bem, eu acho que uma das primeiras coisas que eu diria é que é realmente difícil encarar a verdade sobre o seu próprio comportamento. Sabe, por muitos anos eu culpei o meu mau comportamento ao fato de ter sido abusada e eu usava isso como desculpa. E, sabe, era tudo, desde ataques de autopiedade ou o que quer que fosse, eu dizia, bem, se eu não tivesse sido abusada, e enquanto você ficar inventando desculpas para algo, você não consegue se livrar disso. Eu quero repetir isso. Sim. Enquanto ficarmos inventando desculpas para algo, não nos libertaremos disso, porque estamos nos dando permissão para ficar assim. Então, desculpas como a culpa não é minha. Isso não é minha culpa. Eu mereço me sentir assim, é agir porque eu fui assim. abusada. Qualquer pessoa que tenha passado pelo que eu passei Sim. se comportaria assim. Sim. Sabe, eu tinha um problema real com a autopiedade, entre muitas outras coisas, mas em particular com isso. Toda vez que as coisas não saem do meu jeito, ou eu não senti que Deus estava me dando atenção, ou o que quer que fosse, eu sentava e sentia pena de mim mesma e Deus me disse, você pode ser lamentável ou poderosa, mas não pode ser as duas coisas. E eu já estava tentando ministrar e eu ficava no púlpito falando sobre ser uma mulher poderosa e ainda assim, tendo estas festas de autopiedade, eu disse, como a gente fala com o Senhor, eu disse, bem, qualquer um sentiria pena de si se tivesse passado pelo que eu passei. Ele disse, bem, você tem uma razão, mas não deixe essa razão se tornar uma desculpa para permanecer assim. Então, como isso te afetou nos bastidores? Você ficava no palco e, sabe, você estava ensinando e Deus estava te usando. Mas o que acontecia em casa? Bem, é isso que estou dizendo. Em casa eu era não uma pessoa totalmente diferente, Sim. mas eu era o que aconteceu muito comigo é que o que Deus estava me ensinando é o que eu iria pregar, sabe? Uma senhora disse, você está nos deixando comer do seu prato? Sim. Então, às vezes eu estava ensinando as pessoas, mas aquilo ainda não estava aperfeiçoado na minha própria vida. E a Bíblia diz em João 8 que se permaneceres na minha palavra, vocês conhecerão a verdade. E a verdade, ela vai libertá-los. Mas é a verdade aplicada que te liberta. Então, sabe, só para aqueles que estão nos assistindo, a primeira coisa que você deve querer prestar atenção é: estou preso em algum lugar porque continuo dando desculpas para isso? Ou então culpando? Sabe, culpando a todo mundo? Então realmente não importa o que você faça, o que ele faça, o que ela faça, eu ainda sou responsável pelo meu comportamento. Mesmo que alguém não me trate direito, ainda sou responsável pela minha atitude para com eles. Sim. Isso é difícil. E isso vale para todo mundo. Oh, sim. É fácil encarar a verdade sobre outra pessoa. Quantas vezes ouvimos uma mensagem e pensamos, nossa, o fulano precisa disso, quando na verdade somos nós que precisamos? Certo. Agora, sabe, uma das coisas que mais me desafiaram foi aprender a ser uma esposa submissa, sabe? Veja, e não de uma maneira estranha, onde eu não tinha minha própria opinião ou nenhuma escolha, ou onde Dave teria que tentar me controlar, porque ele não é o tipo de pessoa que faz isso. Mas porque eu tinha sido maltratada por homens, eu não tinha respeito por eles. Faz muito sentido. Sim, Consigo entender. eu não confiava. Se uma decisão precisasse ser tomada, eu não sabia como confiar que o Dave tomaria uma decisão boa para mim, assim como para ele também. Porque eu
Os homens sempre me usaram. E assim, então, foi muito difícil para mim acreditar que você vai tomar uma decisão que é do meu melhor interesse. Me lembro de Dave me dizer uma vez, por que você age como se eu fosse seu inimigo? Então, que Essa foi a sua experiência do essa foi a que minha os homens experiência eram. e Sim. acho que é algo que todos nós temos que aprender, e isso foi um desafio para mim. Você tem que aprender a agir de acordo com a palavra de Deus em vez de reagir a qualquer coisa que esteja trazendo esse transtorno emocional para você. Certo. Sabe, como se Dave fosse, ou se qualquer outra pessoa fosse um pouco mais severa comigo, porque o meu pai era muito maldoso, eu imediatamente reagia. Você não vai me tratar assim, sabe? Sim. Algumas pessoas só têm personalidades mais fortes, elas não estão tentando ser maldosas ou algo assim, mas eu era excessivamente sensível, sabe? Então, eu gostaria que as pessoas que estão ouvindo se lembrem que, se você foi muito ferido, você provavelmente será excessivamente sensível a certas coisas com as quais precisa ter cuidado e assumir a responsabilidade pelo seu próprio comportamento. E foi preciso ter paciência, porque quando você tem um tipo de bagunça na sua vida que eu tive na minha, não importa o quanto você queira, nem tudo mudará da noite para Sim. o dia. Isso vai levar tempo e você vai ter contratempos. Você vai ter momentos onde você sente que ficou livre em uma área, então de repente aquilo vem à tona novamente. É como se você já descascou uma cebola, sei que já fez isso, aparece algumas camadas podres e às vezes você pensa, será que eu vou chegar à parte boa disso? E sabe, é assim que a cor emocional pode ser às vezes, porque as suas emoções, elas são a parte oculta de você. Essa é uma ótima Então, maneira de explicar isso. sim, isso está dentro de você. Então, sabe, nós podemos fingir que está tudo bem, mas ainda assim ficar tendo pensamentos realmente ruins sobre as pessoas e atitudes ruins nos bastidores e Deus quer que nós enfrentemos a verdade. O salmista Davi disse, Deus deseja a verdade no meu interior. Então ele quer que nós sejamos autênticos, genuínos e reais. E isso leva tempo. Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra em nós é bem capaz de completá-la e levá-la ao fim. Deuteronômio 7 diz que Deus nos livra de nossos inimigos de pouco a pouco. E essa da cebola é um ótimo exemplo. Sim, Porque à medida que você descasca essas camadas e lida com coisas diferentes e se aprofunda, vai haver muitas lágrimas sim. e vai cheirar mal de vez em quando. Então, essa é realmente uma maneira muito boa de se olhar para isso. Quando você diz sobre ter paciência, você fala sobre ter paciência consigo mesma. Sim. E com outros também, tenho certeza, enquanto você passa por isso, mas você teve aqueles momentos em que você pensou, Deus, quando eu vou chegar lá? Oh, Quando... meu Deus. Sim. Ginger, eu provavelmente desisti umas 1000 vezes, sabe? E então, às vezes eu até tentava fazer com que Deus sentisse pena de mim. Eu não posso mais, eu não consigo mais passar por isso, eu simplesmente desisto. E é quase engraçado, porque você não vai desistir. Uma vez que você realmente se apaixonou por Jesus, não importa o quão Sim. difícil sejam os seus dias, você sempre voltará à consciência de que precisa de Deus. Agora vamos falar a respeito de reagir ou agir sob a palavra. Veja, eu tive que descobrir que poderia me sentir errado e ainda me comportar direito. E foi algo muito importante para mim quando eu entendi isso, que até escrevi alguns livros gerenciando suas emoções e um chamado Vivendo Além de Seus Sentimentos. E isso serve até para perdoar alguém. Sabe, quando você perdoa alguém, não necessariamente sente vontade disso, nem sente que é justo, Certo. mas você faz porque ama a Deus e é o que Ele pediu para fazer. E precisamos ser inteligentes para entender que Deus está sempre certo. Tudo o que Ele nos diz para fazer é para o nosso benefício. E então eu tinha muito desses truques de esperteza onde talvez, sabe, no início do nosso casamento, se Dave me deixasse brava, Ginger, eu ficava 3 semanas sem falar com ele. 3 semanas? 3 semanas. Certo. Agora, não houve muitas 3 semanas, Sim. mas eu era muito ruim, eu me emburrava e ficava brava. E a razão pela qual eu fazia isso era porque eu sempre vi o meu pai conseguir tudo do seu jeito, pela raiva. Sim.
Então, eu reagia da forma como eu o via se comportar. Certo. Você Eu aprendeu tive assim. que aprender o suficiente da palavra para aprender a agir pela palavra, em vez de reagir. Então, o que acontece é que, a princípio, você não faz isso. Então, depois de um tempo, você começa a reconhecer isso e então, talvez você se comporte mal por um tempo e depois você diz, não, isso não está certo e muda a mente. Até onde eu sei agora, eu diria que a maior parte do tempo, não estou dizendo que nunca, porque ainda faço isso às vezes, mas em vez de reagir ao estímulo do diabo que ele está tentando usar contra mim, eu posso dizer, reconheço que é o inimigo, eu reconheço que não preciso ser desse jeito, mas se eu tivesse que falar sobre algo, provavelmente eu diria que enfrentar a verdade foi o mais difícil. Que tipo de verdade? Eu sempre achei que todos os problemas no meu casamento eram o Dave. Se Dave fizesse isso, se fizesse aquilo, ou se fizesse aquilo, outro. E um dia eu estava orando para que Dave mudasse. E o Espírito Santo falou ao meu coração, Dave não é o problema. Eu pensei, eu honestamente pensei, bem, quem é? Só tem eu e ele aqui. Quem poderia ser? Sabe? Sim. Aí, Deus me revelou como era viver comigo, sabe? E eu chorei por 3 dias e eu fiquei tão... Eu não sei, muito decepcionada comigo. Eu não queria que a culpa fosse minha. Quando você passa uma vida inteira culpando as outras pessoas, é muito difícil. É doloroso dizer eu sou difícil de se conviver. Sim, são palavras Sabe, difíceis sim, eu de aceitar. tenho falta de perdão no meu coração. Sim. Sabe, eu faço tempestade em um copo d'água, eu não sou misericordiosa. É desafiador admitir todas estas coisas, mas, volto a dizer, esse é o primeiro passo para a liberdade. Mas, provavelmente, a coisa que eu mais demorei para superar completamente foi me sentir sempre culpada. Porque eu sempre me sentia culpada pelo que o meu pai estava fazendo comigo, mesmo que a culpa não fosse minha. São os nossos segredos que nos adoecem. Então, Sim. eu tinha esse grande, desagradável segredo que tinha que guardar o tempo todo. Então, eu sempre sentia a culpa. Sempre. E não importava se era uma coisa pequena ou uma coisa grande. E então, quando eu entrei num relacionamento com Deus e comecei a ouvir essas coisas sobre não haver culpa, não haver condenação, eu me tornei uma cristã realmente muito religiosa no início. Para manter a culpa longe? Bem, sim, eu tentava fazer tudo perfeito para que eu não tivesse que ter esse peso de culpa. E eu levei um bom número de anos e foi melhorando. Isso é o que as pessoas precisam, sabe, entender. E algo que eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores, por favor, celebre o seu progresso. E não pense apenas em quão longe você tem que ir. Sim, e isso é um ótimo algumas conselho. coisas serão mais difíceis do que outras. Quero dizer, pode haver algumas coisas que você superará muito rápido, tem outras. Sim. Eu compartilho que uma das coisas com a qual eu ainda lido é... Eu não gosto de nenhum tipo de briga ou contenda em minha família. Um dos meus filhos me disse uma vez, você não pode esperar que todos nós trabalhemos juntos e fiquemos perto um do outro tanto tempo e nunca temos nenhum tipo de conflito. Mas não importa se são 2 dos meus filhos não se dando bem, ou seja lá o que for, é difícil eu ficar em paz até que tudo seja resolvido. Isto se relaciona diretamente com a turbulência que eu vivi na minha casa o tempo todo. E o jogo que jogávamos era o vamos evitar que papai fique bravo. Certo. Minha mãe fazia isso, eu fazia, meu irmão fazia. E se ele ficasse bravo, começávamos a fazer o que eu chamo de a dança, onde nós apenas, sabe, tentávamos fazer várias coisas para fazer ele ficar de bom humor. Certo. Então eu levei um longo tempo para chegar ao ponto onde eu não carregava mais nenhuma carga de culpa ou que sempre tivesse aquela vaga, sabe? Temos que ter cuidado com essa vaga sensação em nossa vida. Não são coisas que estão bem na sua frente, mas eu sempre tive esse sentimento ao meu redor de
Sempre ficar esperando a próxima coisa ruim acontecer. E Certo, há sim. uma escritura em Provérbios 15:15 que fala sobre os maus presságios. Certo. Então, sabe, nós já fomos libertos disso, mas eu estava sempre, em vez de esperar alguma coisa boa, que é o que a esperança é, eu ficava sempre esperando pelo próximo problema, porque era Uhum. tudo o que eu tinha na minha vida, sabe? Mas Sim. se quisermos resumir para os espectadores, provavelmente uma das coisas que foram mais difíceis, eu diria, foi enfrentar a verdade. Sabe, eu ainda não gosto. Quem gosta É disso, difícil. sabe? Na Sim, verdade, quem quer exatamente. dizer eu não agi direito naquela situação e não importa o que você tenha feito? Nós sempre queremos dizer, bem, eu realmente não deveria ter agido daquela maneira. Sim, você não deveria, mas Deus quer que cheguemos ao ponto em que assumamos a responsabilidade por nós mesmos. Uhum. Eu acho que se pudermos parar de jogar o jogo da culpa, isso abre a porta para Deus lidar com a outra pessoa se ela não estiver agindo direito. Eu diria que enfrentar a verdade, a culpa e superar isso foram as duas coisas mais difíceis para mim. Sim. Bem, muito obrigada. Tenho certeza que é encorajador para as pessoas quando você fala sobre ter paciência consigo mesma e saber que você pode se apoiar no que Deus diz, que Ele continuará esse bom trabalho em você. Certo. Então, há esperança lá fora. Sim, e espero que todos tenham sido encorajados.